acerca da obra missionária. Você que nos visita, você que nos assiste, que está assistindo este culto, é um culto missionário, um culto de conscientização missionária. E eu já quero dizer aqui que Jesus te ama. Você que ainda não conhece Jesus, não entregou a sua vida a Jesus, eu já quero dizer que Jesus te ama. Ele tem um plano e tem uma obra na sua vida, e Ele vai cumprir se você abrir o seu coração para Ele. Então a palavra que eu quero trazer nesta noite é uma palavra de conscientização missionária, para que nós possamos continuar entendendo o propósito missionário do Senhor Jesus com esta igreja. E o Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 31, a palavra do Senhor diz assim: entretanto, os seus discípulos lhe rogaram: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no teu trabalho. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta noite, Jesus, eu estou aqui como instrumento nas tuas mãos. É bem verdade que, se formos olhar para a nossa vida como homem, muitos não queriam estar assumindo uma posição de responsabilidade, mas assim aprove o Senhor me chamar, e eu estou aqui. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos nessa noite. Espírito Santo, toma minha mente nas tuas mãos, para que o Senhor opere e me faça lembrar daquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que a tua igreja aqui presente seja edificada, e também aqueles que estão do outro lado da transmissão, para que eu possa ser canal nas tuas mãos e transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração e na minha alma nesta noite. Então assim eu quero te glorificar, te exaltar e também te agradecer em nome de Jesus. Podem assentar, dando glória a Deus. Meus irmãos, se eu pudesse colocar um tema nessa conscientização nesta noite, eu colocaria um tema: qual é o seu propósito? Uma pergunta que você também pode fazer para si mesmo: qual é o meu propósito? Estamos em uma história, um diálogo entre Jesus e uma mulher de Samaria. Este capítulo começa com Jesus dizendo que era necessário a sua passagem por Samaria. Sabemos que os judeus e os samaritanos eram inimigos há séculos. Desde que houve o cativeiro das 10 tribos, e Ben-Hadad, rei da Síria, dispersou o povo de Israel pelas províncias de seu império e trouxe para Israel povos estranhos, que se tornaram ancestrais dos samaritanos. A partir daí, judeus e samaritanos se tornaram adversários e religiosos, mas Jesus sabia disso, por isso a necessidade de passar por Samaria. Ao chegar em uma cidade chamada Sicar, Jesus entra e encontra uma mulher samaritana, e os seus discípulos dizem: mestre, come. Mas a resposta de Jesus foi: tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem. Os seus discípulos diziam uns aos outros: trouxeram algo de comer? Jesus respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Aqui Jesus estava orientando os discípulos a um princípio espiritual, uma colheita não de grãos, mas uma colheita espiritual, uma colheita de almas. Jesus estava dizendo que veio para um propósito. Eu, você, nós
nós viemos a essa terra com um propósito. Nós precisamos entender o propósito para o qual nós viemos e estamos aqui. E aqui eu quero começar a colocar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Você sabia que você, eu, nós fomos salvos para um propósito, e é um propósito missionário. E eu quero aqui fazer uma pergunta, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Qual é o seu propósito de vida? Por que você serve a Cristo? Para que você serve a Cristo? Você já parou para pensar que o propósito do resgate não é exclusivamente nos levar para o céu? O propósito do resgate do homem não é exclusivamente nos levar para o céu, arrebatando a nossa alma, quer seja nós partimos para a eternidade antes do arrebatamento, ou seja no arrebatamento da igreja. Se fosse assim, no dia em que você aceitou Jesus, teríamos sido arrebatados. Mas Deus nos salva e nos deixa aqui para um propósito. E este propósito é alcançar a outros, alcançar outras vidas, fazer com que outros cheguem ao conhecimento da verdade. Se olharmos para o Novo Testamento, podemos ver um propósito missionário em todo o Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 6, Deus levanta um homem chamado Noé. Noé revela Deus a uma geração antediluviana. E a Bíblia, ela é firme e fiel naquilo que o Senhor quer transmitir. E a Bíblia fala: e Enoque andou com Deus. Por 120 anos Noé revela a grandeza de Deus e a sua salvação. Noé, no Antigo Testamento, ele fez missões. Ele revelou a Deus aquela geração, aquele povo. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem chamado Abraão. E Deus fala para esse homem: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor está chamando Abraão para fazê-lo conhecido no meio do seu povo e no meio de um povo que Abraão haveria de conviver. Esse homem chamado Abraão, ele também foi um missionário no Antigo Testamento. Na geração de Abraão, Deus se fez conhecido através de Abraão. Em Gênesis, José também não entendeu a sua ida para o Egito. Toda aquela luta, aquela batalha que José passou, ele não tinha entendido qual era o propósito da sua ida para o Egito. Mas é através da sua ida catastrófica para o Egito que Deus cria uma circunstância de se revelar ao Egito. Nessa circunstância, Moisés é chamado para libertar o povo da escravidão. O êxodo, ou a libertação do Egito, é muito mais do que a conquista de uma terra prometida. O êxodo é um grande exemplo de missões. É um grande exemplo missionário. Por exemplo, quando Raabe, a prostituta, conversa com os dois espias, ela disse: toda a terra sabe que o vosso Deus é Deus, e por onde vocês passam não há inimigo que possa resistir, porque o vosso Deus está convosco. Nós temos muitos outros exemplos na Bíblia, no Antigo Testamento, de homens e mulheres que fizeram missões, que fez missão, tentando resgatar um povo, tentando resgatar uma família, tentando resgatar uma geração. Todo o Antigo Testamento tem vários homens e mulheres de Deus que foram usados como instrumento na obra missionária. Por isso nós falamos que Deus é um Deus missionário. Tem a menina cativa que estava na casa de Naamã, Jonas, o missionário fugitivo. Mas o nosso maior exemplo é o missionário Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Um estudioso disse: quer agradar a Deus? Faça missões, porque Ele é um Deus missionário. Jesus disse em Marcos capítulo 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
Eu estava pensando esses dias e Deus colocou no meu coração, porque muitas das vezes, nós que estamos envolvidos na obra missionária, e quando eu falo nós, eu estou falando você também, porque você também é um missionário. Porque você é um missionário que intercede, você é um missionário que contribui. Aquelas almas que estão sendo ganhas no campo missionário, que todo mês você traz a sua oferta e entrega ali na Secretaria de Missões, quando você partir para a eternidade, aquelas pedrinhas de glória que vão ser colocadas na coroa dos missionários, também vão ser colocadas na sua. Então eu, você, nós somos missionários. E às vezes nós estamos passando por batalha, por luta. E esses dias para trás eu estava conversando com alguém, e ele me disse que não iria mais colocar a mão no arado para poder fazer a obra de Deus, por causa da luta, da batalha, da guerra, das retaliações. Mas Deus colocou no meu coração uma passagem. Paulo, depois de Jesus, o grande missionário, depois de Jesus, foi o grande homem que Deus usou para evangelizar os povos daquele tempo. E às vezes a coisa está difícil para mim e para você, e às vezes a coisa piora. Às vezes nós achamos que estamos passando por uma luta, e às vezes passamos que acabou aquele período, mas de repente sobreveio uma outra batalha, uma outra luta. E o Senhor colocou no meu coração a passagem que Paulo estava preso, iria ser julgado, mas ele seria julgado injustamente. Mas como ele tinha cidadania romana, ele fez um apelo, que ele queria ser julgado pelo tribunal de Roma. E ali aqueles superiores daquele tempo, aqueles que estavam sobre a lei daquele tempo, permitiram que ele fosse enviado para Roma, para ser julgado pelas leis de Roma. Foi colocado num navio. Paulo já estava preso, já estava indo para um julgamento, e sobreveio uma tempestade sobre aquele navio, que quebra o navio, que afunda o navio. E eu fico pensando a cabeça de Paulo, o que passou na cabeça de Paulo. Mas aí eu fui olhar as escrituras. Um anjo do Senhor apareceu a Paulo antes daquela tempestade, disse: Paulo, vai vir uma tempestade, nenhuma alma vai se perder, porque eu entreguei essas 126 almas nas tuas mãos. Estas almas não vão se perder, mas o navio vai se quebrar. E muitas das vezes na nossa caminhada, no trajeto da nossa vida, nós perdemos algumas coisas, principalmente nós. Quando eu falo nós, eu estou falando você também, que é um missionário. É um missionário mantenedor, é um missionário intercessor. Aquele navio quebra, aquele navio afunda, mas nenhuma alma se perde. Mas tudo isso foi por um propósito que Paulo passou isso. Deixa eu te falar, você que é um mantenedor, você que é o intercessor, você que é aquele que tem colocado a mão no arado, às vezes vem batalha na sua vida, mas Deus tem um propósito através dessa luta e dessa batalha. Porque quando eles chegam em Malta, na ilha de Malta, e ele vê aquela tripulação, os marinheiros passando frio, ele vai ajuntar os gravetos para fazer uma fogueira, e vem uma víbora e pica a mão de Paulo. Chega ao ponto dela ficar presa na sua mão. E naquele tempo existia uma víbora que uma picada dela não tinha como. A pessoa que era picada morria na hora. Mas tudo isso foi por um propósito. Foi para salvar o povo daquela ilha. E o texto da Bíblia diz que toda aquela ilha foi salva pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, que operava através da vida de Paulo. Mas o que mais me impressionou, que eu continuei lendo a Bíblia, porque quando Paulo chega em Roma, Deus dá um alívio para ele. Deixa eu te falar, você que tem passado por luta, Deus está vindo com alívio para a sua vida. Você que tem ofertado na missão, que o diabo tem se levantado contra a sua vida financeira, Deus está vindo com bênção na sua vida, com um tempo de alívio, com um tempo de descanso. Porque o texto nos diz que Paulo, por 2 anos, quando ele chegou em Roma, pregou o Evangelho com liberdade, sem que ninguém pudesse o impedir. Então eu entendo que o inimigo tenta nos parar, nos frear naquilo que o Senhor nos chama para fazer. E esse texto está nos dizendo que a obra missionária é mais importante do que as nossas necessidades básicas.
Porque os discípulos chegam em Jesus e falam: Rabi, come. E Jesus diz: eu tenho uma comida para comer, que vocês não sabem e não conhecem. Jesus estava dizendo que concluir a conversa com a mulher samaritana era mais importante que comer e satisfazer uma necessidade básica. Fazer missões hoje, no tempo que nós estamos vivendo, é mais importante do que as nossas necessidades básicas. Alcançar uma vida, uma alma, porque o próprio cooperador Caldeli disse aqui: você sabe quanto custa uma alma? Uma alma custou o sangue de Jesus, que escorreu na cruz do Calvário. Jesus está nos ensinando através desse texto que o carro novo ele pode esperar, que a reforma da casa pode esperar, que uma viagem pode esperar, mas que a obra missionária precisa ser feita. Eu quero contar uma história, um testemunho de um grande evangelista que realizava grandes cruzadas na Europa. Foi uma ilha realizar 3 dias de cruzada, mas propôs em seu coração durante os primeiros 2 dias não fazer o apelo, perguntar se alguém queria aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Somente no 3º dia ele iria fazer o apelo, mas ao terminar as 2 primeiras cruzadas, ele pediu que todos fossem para suas casas, pensar e refletir naquelas palavras. Mas no dia seguinte, pela manhã, um vulcão entrou em erupção, consumindo todo aquele vilarejo e os que ali habitavam. E o evangelista disse: nunca deixe para ganhar uma alma amanhã. O que você vai dizer a Deus naquele dia de prestação de conta? Tem muito crente, eu vou dizer, eu vou colocar para fora tudo aquilo que o Senhor falou comigo, porque eu tentei correr desse dia. Eu disse que meus familiares ainda estavam aqui se alegrando com o casamento da Raíssa, mas o Senhor criou uma circunstância, porque eu entendi que Ele queria que eu trouxesse uma palavra de conscientização. Tem muito crente que vai chegar no céu com cheiro de fumaça, porque salvação é pela graça, mas galardão é pela obra. Ninguém é salvo pelas obras, mas todo aquele que é salvo tem obras. Então muito crente vai chegar no céu com cheiro de fumaça, quase que não subiu, porque não tem obras, porque não tira um tempo para evangelizar o vizinho, porque não tira um tempo para poder ir no evangelismo. Quando nós marcamos um evangelismo, nós postamos no grupo da igreja, mas quando chegamos para fazer o evangelismo, tem 1, 2, às vezes 3 pessoas. E às vezes aquele dia o Senhor permitiu que colocasse um aviso, chamasse para o evangelismo, e às vezes você iria bater numa porta, e aquela pessoa ia te chamar para entrar, porque já aconteceu comigo. Acredito que já aconteceu com o cooperador Caldeli, com o Cristiano, com o Leonardo. A pessoa nos chama para entrar, para fazer uma oração, explica o que está acontecendo na sua vida. A gente traz uma palavra de Deus, a pessoa se ajoelha, aceita Jesus como Salvador da sua vida. E às vezes naquele dia do evangelismo, poderia ser você, ao bater numa porta, a pessoa te chamar para você fazer uma oração, e você ser aquela pessoa que semeou a palavra no coração daquela pessoa. Porque o próprio texto disse: porque nisto é verdadeiro ditado, um é o que semeia e outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar aonde não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Às vezes daqui 10 anos, 20 anos, às vezes nós nem aqui vamos estar mais. E por causa daquela oração no evangelismo, por causa daquele dia que você falou de Jesus, por causa daquela palavra que você disse para aquela pessoa que estava passando por uma luta, ela vem na igreja porque lembra daquela palavra que você disse. E não é o pregador que está aqui em cima que ganhou aquela alma para Jesus, não, foi você. E no dia da Bíblia, eu estava tão cansado espiritualmente, e eu confesso aos irmãos que eu ia chamar o pastor para conversar, mas o próprio Deus, o Deus que nós servimos, criou uma situação para falar comigo. Nós estávamos terminando de armar a tenda, estava passando 2 rapazes embriagados. O Senhor usa quem quer, na hora que quer e do jeito que quer. E eu comecei a evangelizar um homem. Ele começou a chorar, o Andrezinho estava comigo.
eu comecei a evangelizar ele. Ele abriu o telefone e começou a me mostrar a família dele, que ele precisava mudar a vida dele. E eu comecei a dizer quem eu era, quem eu fui, que eu não trazia felicidade para minha casa, para minha família e para minha esposa, mas que o Senhor me transformou. E hoje a minha esposa tem a alegria de ter um pai de família dentro de casa, que cuida de casa. E ele começou a chorar. E indo embora, o amigo dele voltou, ficou ouvindo aquelas palavras. E eu entendo que o Espírito do Senhor tomou a boca daquele homem. Falou assim: você falou de mim para esse homem, e eu te digo nesta noite, nesta tarde, não para. Continua falando do meu evangelho, continua falando do meu amor, continua falando quem eu sou. Não desiste, continua acreditando nos sonhos que eu coloquei dentro do seu coração. Eu estava disposto a entregar, irmão, um cansaço espiritual, de batalha, de guerra, porque o inimigo não quer ver a gente romper, porque sabe que se a gente romper, o nome dele vai ser glorificado através da nossa vida. E eu com um cansaço extremo naquele dia, ninguém sabe disso, só a Enilda, porque eu contei para ela. E aquele homem que Deus tomou disse: não pare, continue falando, continue ganhando as almas, continue sendo usado pelas minhas mãos, que no dia certo eu cumprirei o que eu falei ao teu coração. Eu quero fazer uma pergunta para você. É uma conscientização missionária. Olha para dentro de você, faz essa pergunta para você mesmo. Qual é a sua prioridade hoje? Qual é a prioridade do seu coração nesse dia? Qual é a sua prioridade? O que te mantém vivo? O que acontece na sua vida que te mantém vivo? Qual é a chamada que arde dentro de você? Faça uma viagem dentro do seu coração, da sua alma. Nós somos homens, somos falhos, mas nós precisamos avaliar, entender aquilo que o Senhor quer fazer em nós, por nós e através de nós. A chamada não é só para mim, para o cooperador Caldeli, para o Cristiano, cooperador Leonardo. Não é só para o pastor. Cada um tem uma chamada específica de Deus. O que você tem feito com o chamado que Jesus te fez? Ou com a chama que arde dentro do seu coração? Ou nós vamos continuar fingindo que ela não arde dentro de nós? Porque o crente salvo tem uma chama que arde dentro do coração dele. Todo crente que conheceu a Jesus tem uma chama que arde, que é tornar o nome de Jesus conhecido nas ruas, nas praças, nos becos. Todo crente, todo salvo tem essa chama que arde no seu coração. O que você fez pela salvação de alguém nesse dia? Faça essa avaliação. E se alguém que você poderia ter dito pelo menos: Jesus te ama, e se essa pessoa morrer nesta noite, como fica a responsabilidade desta alma nas tuas mãos? Porque naquele grande dia nós vamos encontrar diante de Deus, e nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, quer seja bom, quer seja ruim. Quando Ele te pedir para ver as suas mãos vão estar vazias, ou você vai ter algo para apresentar a Deus? É bem verdade, nem todos foram chamados para ir. E se você não foi chamado para ir, não vá. Muitos foram chamados para ficar. Aquele que foi chamado para ir, não fique. Porque aquele que foi chamado para ir, um grande peso vai ser colocado sobre as suas mãos naquele grande dia. E aqueles que foram chamados para ficar, quer seja orando, quer seja contribuindo, quer seja evangelizando, faça, porque naquele grande dia o Senhor te coroará. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque o Espírito do Senhor, Ele colocou no meu coração para que fizesse algo diferente aqui nesta noite. Porque quando eu li esse texto, o Senhor virou a minha atenção para o versículo de número 37,
o 36, o 37 e o 38. O texto diz assim: e o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta frutos para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, e outro é o que ceifa. Eu vos enviara a ceifar onde vocês não trabalharam, outros trabalharam, e vocês entraram no seu trabalho. E o que eu vou fazer aqui, muitos que oram junto comigo nos meus períodos de oração aqui, sabem do que eu vou falar. Porque todas as vezes que eu oro, eu apresento a minha descendência, eu apresento a minha casa, eu apresento a minha família, eu apresento os meus filhos a Deus, eu consagro os meus filhos a Deus. E é bem verdade que no tempo determinado o Senhor vai usá-los na obra. Eu creio, e eu não desisto dessa promessa. Eu quero te convidar, você aqui à frente, que tem filho, família, que acredita que Deus pode usar o seu esposo, o seu filho, a vir aqui à frente. Eu quero fazer uma oração, nós queremos fazer uma oração nessa noite, para você que quer entregar a sua família, os seus filhos, consagrar os seus filhos ao Senhor, entregar os seus filhos ao Senhor, porque uns são os que semeiam, e outros são os que ceifam. O que nós estamos ceifando agora, nesse período e nesta geração, não fomos nós que trabalhamos, mas outros trabalharam, e nós entramos no trabalho, e estamos ceifando. Mas eu tenho a plena convicção que o fruto da eternidade, assim como nós vamos herdar, eles também vão herdar. Então nesta noite, eu quero atrair um ambiente espiritual para este lugar. Para que você que tem a sua família, o seu filho, para que você coloque eles no altar do Senhor nesta noite, aos pés de Cristo Jesus. Porque eu oro ao Senhor, a minha oração é esta: Jesus, aquilo que eu não vivi, que a minha descendência viva diante do Senhor, aquilo que eu não fiz pela tua obra, que os meus filhos façam pela tua obra, aquilo que eu não consegui alcançar pela tua obra, que o Senhor use a minha casa pela tua obra, pelo teu reino. E nessa noite nós vamos orar pela sua casa, nós vamos orar pela entrega que vocês fizeram, pelas suas famílias, pelos seus filhos, porque aquilo que nós não vivemos aqui, aquilo que nós não alcançamos pelo reino de Deus aqui, a nossa descendência vai alcançar para a glória do nosso Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta noite, Jesus, eu tentei colocar aquilo que o teu Espírito colocou no meu coração. E eu sei, Jesus, que o Senhor falou pelo menos com uma alma nesta noite, quer seja de perto, quer seja de longe. Eu sempre orei nas minhas orações, consagrando os meus filhos ao Senhor. Eu sempre orei, dizendo ao Senhor, para que o Senhor tomasse a minha descendência nas tuas mãos. E eu fiz um convite nesta noite. Cada família que está aqui, cada mãe que está aqui, cada pai que está aqui nessa noite, veio aqui no teu altar, crendo que o Senhor está recebendo aquilo que eles vieram entregar ao Senhor. Eu oro, meu Deus, por aquilo que eles estão entregando ao Senhor. Cada um que está aqui está entregando a sua família, os seus filhos, porque nós estamos semeando, mas são eles que vão colher, são eles que vão ceifar para o Senhor, são eles que vão alcançar para o Senhor. Então nesta noite eu te apresento esses corações que estão aqui, eu oro por essas vidas que estão aqui. Às vezes os seus filhos estão na droga, às vezes tem alguma pessoa aqui que é o seu marido, ainda não é crente, mas eu creio que o Senhor vai tomar ele nas tuas mãos. Eu profetizo nesta noite pela salvação deste pai de família, para que o Senhor use com poder e autoridade na tua obra. Os filhos, meu Deus, visita a descendência daqueles que estão aqui, Jesus, porque eles fizeram a entrega ao Senhor. Usa eles com poder, graça e autoridade na tua presença. Espírito Santo, eu sei, eu tenho a plena convicção que no tempo determinado o Senhor vai tomar a nossa descendência. Vai ser uma geração poderosa, vai ser uma geração cheia, vai
vai ser uma geração transbordante do Espírito do Senhor. Os nossos filhos vão viver grandes coisas na tua presença. A nossa família vai viver grandes coisas na tua presença, porque o Senhor é Deus justo, o Senhor é Deus grande, o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus todo-poderoso, Rei da glória, Espírito Santo da verdade. Que esse momento se torne um momento espiritual na tua presença e o Senhor receba a entrega que cada um fez nesta noite, quer seja dos teus filhos, quer seja da tua esposa, quer seja do teu marido. O Senhor é poderoso para usar eles nas tuas mãos para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Arácia, creio minha súria, e me andaramanaio, onde súria andaramanaio. Eu creio, Jesus. Eu creio na entrega. Eu creio naquilo que o Senhor vai fazer. Eu creio naquilo que o Senhor vai operar. Eu creio naquilo que o Senhor vai concretizar. Pela entrega que foi feita nesta noite, pela entrega que foi feita no altar, meu Deus, nós vamos ver testemunhos nesta noite, meu Pai, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor operou e daquilo que o Senhor está fazendo. Nós vamos ouvir testemunhos por causa da entrega, por causa, Senhor, da fé que cada um colocou diante do altar do Senhor. Recebe a consagração, recebe a consagração da família, recebe a consagração dos filhos, meu Deus, porque foram feitas em Cristo Jesus. Meu Deus e meu Pai, nessa noite eu quero proferir palavras de bênçãos, meu Pai, sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. Meu Pai, eu quero proferir palavras de bênçãos sobre a vida daqueles que estão aqui. Meu Deus e meu Pai, como é bom sentir a tua presença, Espírito Santo da verdade, Deus Todo-Poderoso, usa a nossa descendência, aqueles que ainda, meu Deus e meu Pai, ainda nem sabem, meu Pai, que vão ter filhos. O Senhor é aquele que diz que ainda no ventre da sua mãe já os conhecia. Então toma nas tuas mãos para usar com poder, graça, unção e autoridade na tua obra, Jesus, meu Deus e meu Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória. Ai, Xantaramanagassuria, Iliandaramanagasundarábia, Iliandaramandarasuíga, Secomandaramanagassuria, Ai, Iliandaramanagasundarábia, Ilias, Idecomandaramaia, Ai, eu oro, Jesus, porque sei que tu és fiel, porque tu és grande, porque tu és poderoso. Em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, te bendigo e te exalto. Em nome de Jesus. Eu não posso ser falho como o evangelista da história foi. E eu quero fazer um apelo para você que ainda não se entregou a Jesus.